Olá, eu sou Fábio Júnior, instrutor do Senar Bahia, e vou mostrar para vocês hoje como que é feito o processo de silagem a partir do resíduo sisal. Bom pessoal, como eu havia falado, no processamento da retirada da fibra do sisal, sobra esse resíduo, um material que é 95% da folha do sisal, ou seja, isso era abandonado nos campos, liberado aí sem nenhum processamento, sem nenhum aproveitamento. Após pesquisas realizadas, hoje a gente já consegue retirar parte dessa mucilagem que está grosseiro aqui junto com essa fibra bruta e servir para os animais. Então, nesse processo, a gente utiliza essa peneira giratória, na qual processa a mucilagem, extrai essa matéria-prima da silagem e a fibra bruta que sobra, a gente usa como adubação. Bom, após o processamento do resíduo do sisal, nós temos dois subprodutos. Um é a mucilagem do sisal, a qual vamos utilizar para a confecção de silagem, e o segundo subproduto é essa fibra longa, que aqui no caso ela vai voltar para o campo de sisal como forma de adubação orgânica. Bom pessoal, após o material ser processado, nós vamos agora confeccionar nossa silagem. Para isso vamos utilizar saco específico para a silagem. É um saco acima de 200 micras de resistência. Então, o que é a silagem propriamente dito? É um material suculento que vai ser armazenado em algum ambiente onde não vai haver junção de oxigênio com esse material. Ou seja, enquanto eu tenho oxigênio junto com esse material, eu vou estar tendo respiração. Quando eu tenho respiração dentro de um silo, eu tenho perda de energia. Então, para isso, a gente precisa fazer uma boa compactação do nosso material. No momento que eu compacto o material, eu tenho a expulsão do oxigênio. Então, para eu ter uma boa expulsão do oxigênio, eu preciso ter um bom tamanho de fibra para que esse material seja armazenado e compactado da melhor forma possível. Primeiro ponto importantíssimo para ter uma silagem de qualidade é o ponto de matéria seca. O que seria isso? Eu tenho um ponto de matéria seca específico para cada cultura, em especial aqui o sisal. É um momento em que, quando eu pego um pouco do meu material que vai ser ensilado e aperto nas minhas mãos, por exemplo aqui, ó, não pode correr água entre os dedos. Porque se correr água aqui, eu vou estar com muita água no material. Se eu ensilar esse material, automaticamente vai formar churume e eu vou perder a minha silagem. Então, para que eu tenha uma silagem de qualidade, eu preciso ter, no mínimo, 25 a 28% de matéria seca no meu material. Se eu fizer com uma silagem abaixo de 20% de matéria seca, meu silo vai ser perdido, porque essa água vai escorrer para a parte mais baixa, vai formar churume e vai estragar meu silo. Então, o primeiro ponto mais importante da silagem é eu decidir o ponto, tá verificando o ponto de matéria seca. É quando eu aperto aqui entre as mãos, ó, e não corre água, tá? Esse é o ponto importante. Outro ponto importante na silagem é o tamanho da partícula. Quando eu tenho uma partícula com tamanho ideal, eu tenho uma boa compactação. Quando eu tenho uma boa compactação, automaticamente eu expulso mais oxigênio do ambiente. Porque quanto mais oxigênio ficar no ambiente, dentro do silo, eu vou estar tendo respiração. E quando eu tiver respiração, eu vou ter perca de energia. Se eu estiver perdendo muita energia, eu vou ter um material ensilado de baixa qualidade. Então o processamento da silagem não é para melhorar a qualidade daquele material que eu coloquei dentro do silo, e sim manter as características nutricionais daquele material. Então o primeiro ponto importante é o ponto de matéria seca ser escolhido, tá? Tenho que decidir quando o material está no ponto para ser ensilado. Segundo ponto, tamanho de partícula. Eu preciso ter uma partícula com tamanho ideal para poder estar fazendo uma boa compactação. O próximo ponto, eu estar compactando esse material. Quanto mais eu compactar, melhor vai ser a minha fermentação. Após eu fechar o silo, 4, 5, 6 dias, vai começar o processo de fermentação. Esse processo de fermentação, ele é feito por bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que conseguem sobreviver em ambientes que não precisam de oxigênio. Então, enquanto houver oxigênio, está tendo respiração. Após acabar todo o oxigênio, começa o processo de fermentação. Então, eu vou ter uma boa compactação, eu vou ter uma boa vedação do meu silo. Consequentemente, eu vou ter um silo com melhor qualidade, com as características nutricionais mantidas. E aí eu consigo ter esse material armazenado por muito tempo.
Enquanto estiver fechado, vedado, ele vai estar um material de boa qualidade. Não pode haver furo, não pode haver abertura do silo antes dos dias. Após a confecção do silo, 28 dias é o prazo mínimo que nós temos para que esse silo seja fornecido para os animais. Então, antes desse tempo, não é permitido que esse material seja utilizado. Caso contrário, não precisa estar utilizando esse material para os animais, esse silo pode ficar guardado por muito mais tempo, 4 meses, 5 meses, até mesmo 12 meses, esse material pode ficar guardado. Então, após alguns dias, 4, 5, 6 dias, eu vou estar verificando como é que está esse silo, se ele está expressando a característica que não tem a entrada nem saída de oxigênio, tá? Então ele vai estar bem bujado mesmo, né? O saco vai estar bem esticado porque está tendo início de fermentação e aí produção de gases, e aí vai formar alguns tipos de ácido, né? Pode formar ácido acético, pode formar ácido propiônico, depende do material, né? Do teor de açúcar que tiver no material, tá? Mas eu tenho que ficar atento para isso. Então, para armazenar esse material, precisa ser um ambiente vedado que não tenha a entrada de ratos. Os roedores são um grande inimigo da silagem, né? Porque acaba aqui furando e estragando a silagem. No caso, no nosso utilização, a hemocilagem do Sinzal, o material vai ser usado apenas para ruminantes, caprinos, ovinos ou bovinos, juntamente com outras culturas da região, que pode ser a palma ou até mesmo capim de corte ou outro tipo de silagem. Bom, pessoal, como podemos demonstrar para vocês, após a silagem estar pronta para uso, né, quando fornecemos aos animais, eles têm uma boa aceitabilidade por esse material. Tá? Então aí é mais uma forma de a gente estar aproveitando o que o semiárido oferece para a produção animal. E assim chegamos ao final de mais um processo da produção de silagem a partir do resíduo Sinzal. E aproveitar o momento, agradecer a todo o sistema FAEB Senar, em especial o Senar Bahia.